Meu Deus, mais um dia nós estamos na Tua presença, Senhor, te agradecendo pelas Tuas misericórdias, te agradecendo pelo Teu grande amor, te agradecendo porque nós temos a certeza de que tudo que o Senhor faz é perfeito. A certeza de que a cada dia o Senhor vai nos renovando, vai nos transformando e vai nos fazendo novas criaturas. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque nós te adoramos, porque nós sabemos que Tu és o nosso Pai, o nosso guarda de Israel, aquele que nos traz segurança, aquele que nos alegra, aquele que nos transforma, aquele que faz tantas coisas por nós, Senhor. Muitas vezes nós não merecemos, mas temos a certeza de que o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu acho bonito assim como o salmista diz no Salmo 103. Ele nos conhece e sabe que nós somos pó. Ele conhece a nossa estrutura. Obrigado, meu Deus, por sabermos que o Senhor nos conhece tão bem, o Senhor sabe de todas as coisas, do nosso deitar, do nosso levantar, do nosso agir, do nosso pensar. Obrigado, Senhor. Toma à nossa frente mais um dia. Ajuda aqueles que estão cansados, aqueles que estão tristes, aquelas pessoas que estão desanimadas. Que elas possam receber o Teu bálsamo, Senhor, para poder seguir em frente. E que de preferência siga em frente, Senhor, debaixo da Tua governança. É assim que eu oro, agradeço e te peço só mais uma coisinha, Senhor. Que outras pessoas possam vir para o De Olho com Você, possam, em primeiro lugar, conhecer a Tua palavra e, em segundo, estar mais informadas sobre as coisas da vida. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia! O sol hoje não nasceu na fazendinha. Aí você me pergunta assim, Paulo, que doideza é essa aqui na tua frente, rapaz? Um negócio meio estranho, amarrado, emendado. Pois é, meus amores. São 7 horas em ponto. Aí agora, né, eu estou testando aqui uma transmissão que vai precisar de 2 microfones. Um microfone para vocês que estão no Facebook, na nossa transmissão agora, nesse momento, e também o pessoal que a gente está fazendo um teste aqui no YouTube, no outro canal, tá? Então, o som da minha voz só fica legal se tiver microfone. Então, eu estou fazendo essa doideira aqui hoje, essa brincadeira aqui, tem 3 microfones aqui, para ver se o negócio vai dar certo. Mas aí, eu quero, como sempre, todos os dias, fazer a nossa viagem no tempo. E aí, como é que você tá? Hoje é quinta-feira, dia 5 de fevereiro de 2026. Então, vamos juntos até as 8 horas. Você que está no Kawaii, meu cheiro. Você que está no Facebook também, meu cheiro. Hoje eu tô meio parecendo que eu vou pra academia, né? Eita, mostrado. Tá, eu tô com cara de carnaval hoje, porque eu não sei. Mas eu digo pra vocês que pense que eu não gosto de carnaval. Sou sincero em dizer, né? Porque eu tive um problema em relação a carnaval, então eu não gosto. Eu tenho um certo bloqueio, sabe aquele gatilho que o pessoal fala? Então pronto. Pois é, vamos viajar no tempo agora. Vamos a 1971. Astronautas pousam na Lua em missão Apollo 14. Aí eu pergunto pra você. Inclusive tinha o seriado Dinho é um Gênio, que eu amo demais Dinho é um Gênio. E tinha lá, né, que os militares, na época, eles queriam ir para a Lua. Só que não conseguiram. O Major Nelson, ele caiu no mar e encontrou a Jeanne. Aí eu pergunto para você, você acredita que o pessoal foi para a Lua mesmo? Eu até hoje tenho minhas dúvidas. Mas aí agora, 2020, um tempinho mais recente, há 6 anos atrás. O presidente dos Estados Unidos, United States, Donald Trump, ele foi absolvido pelo Senado em seu primeiro julgamento de impeachment
Pois é, rapaz, tá pensando que só foi João Campos, tá pensando que Kekel também, tá pensando em mais quem? Tá vendo? Pois é, rapaz, a única pessoa que não completou o mandato foi Fernando Collor de Mello, né? Dilma Rousseff, né? E assim vai, né? Então, quem disse que Donald Trump tá isento, tá imune a essas coisas, né? E hoje, gente, hoje eu deixei para falar só de uma pessoa no aniversário. Duas, porque você também, né? Hoje é aniversário da nossa queridíssima namoradinha do Brasil, que inclusive recebeu homenagem na Globo, na Calçada da Fama. Tá aí na reprise de Rainha da Sucata. Mas eu gosto, pra mim, eu já disse até nas redes sociais dela, e pra mim, a melhor personagem que ela fez até hoje é a Viúva Porcina. Gente, eu amo aquilo ali. Ela é muito doida, né? A Viúva Porcina é uma coisa sobrenatural. Apesar que ela já fez personagem sobrenatural também. Regina Duarte fez muita coisa na televisão. E principalmente foi Helena por 3 vezes nas novelas de Manuel Carlos. Tanto é que eu agora, de manhã, né, liguei o computador, estava aqui fazendo as pautas e estava ouvindo, sabe quem? Tom Jobim, só me lembrei de Manuel Carlos. Já pensou? Pois é, meu filho. E aí, você que está fazendo aniversário hoje, você que está ouvindo a gente, você que está vendo a gente, muito obrigado pelo seu carinho, pela nossa amizade, pela sua sintonia. E nós vamos juntos todos os dias, de segunda a sexta, sempre às 7 horas da manhã, das 7 até as 8. Tem hora que eu sigo, eu entro mais cedo, tá? Mas você fica de olho aí, viu? Você que tem as notificações, tem tudo bonitinho, você vai acompanhar a gente aqui. Muito obrigado pela sua sintonia e pela nossa amizade. Bem, eu ia anunciar, mas ele já foi tomando na frente. Não se esqueça que quem toma conta do programa sou eu, viu, seu caba? Isso, me respeite, viu? Me respeite. Você tá brincando com quem? Gente, vamos à previsão do tempo com informações aí do Instituto Nacional de Meteorologia. É o seguinte, nesta quinta-feira, a gente já está vendo aqui que tem muitas nuvens, mas se você olhar aí para o céu, o tempo está fechado, já deu uma garoinha, né? Mas segundo aqui a previsão do Instituto de Meteorologia, hoje é um dia que terá muitas nuvens. A direção dos ventos hoje é de fraco a moderado. A umidade máxima do ar pode chegar a 70% e a mínima é em 60%. A temperatura mínima para hoje é de 27%, aliás, de 27 graus. Eu vou no porcento e pego o bonde, né? A temperatura mínima de hoje é de 27 graus e a máxima pode chegar até os 30 graus. Informações do tempo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Agora são 7 horas e 6 minutos, vamos aí às manchetes dos jornais que circulam nesta quinta-feira. Pois é, rapaz, quando a gente já tiver aí, acho que uns 3 meses de programa, aí depois eu vou inventar o tal do TBT, tá? Vai ficar específico aí para as nossas redes sociais. Mas vamos às manchetes dos jornais que circulam hoje. Estado reforça a segurança e espera movimento de 3 bi. Você escutou bem? 3 bilhões de reais. Quase 4, né? 3 bilhões e meio de reais no carnaval. Toffoli e Moraes defendem que juízes recebam seus... Como é, rapaz? Seus dividendos. Pois é, menino. Se a Câmara quer aumento, eles também querem, né? E também, falando nisso, né, a Câmara dos Deputados busca aumento de verba de gabinete em ano eleitoral. Aí aquela história, né?
Vovó já dizia, se não fosse o bobinho, se não fosse o besta, o sabido não vivia. Entendeu, né? Então, você já sabe como é que as coisas funcionam, então pronto, né? Aumento de salário mínimo é isso, aumento dos professores é isso, mas o aumento dos cabas lá, né, que tem que fazer a corja, tem que ser isso aqui. Então agora, 7 horas e 7 minutos, manchetes dos jornais desta quinta-feira. 7 horas, 8 minutos. Vamos começar com as notícias da nossa cidade. Gente, eu tô parecendo meio estranho hoje, né? Esse negócio aqui na minha cara. Eu não consigo ver as coisas. As coisas estão adaptando, né? Meu Deus, olhe, é uma coisa. Bem, gente, hoje eu quero começar com vocês. Hoje eu não quero começar com BBB, não. Hoje eu acho que pelo que eu vi aqui, né, as coisas estão meio calmas, graças a Papai do Céu, né? Eu acho que o pessoal tomou um chá de erva doce, um chá de sossega-leão e até agora não tem BO aqui. Então, hoje eu quero começar trazendo para você uma coisa que eu acho muito importante. Aí vai sempre aparecer alguém que vai dizer assim: ah, você defende a governadora. Você é eleitor de Raquel. É, porque tudo cedo defender a mulher. Você não critica a mulher. Mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Vocês aprenderam uma coisa que a gente tem que respeitar as mulheres? É, rapaz, por isso que eu falo assim. Eu falo em respeito à autoridade do Estado. Tá dando pra me entender? Pois é. Então, quem sou eu para tirar uma pedra, para faltar com respeito a uma mulher, principalmente numa posição de governo? Pois é. Mas olha só, e notícia boa. Enquanto o pessoal está inventando aquela história de ah, é porque ela vai ver, ah, porque foi feita a investigação, ah, porque não sei o quê, ah, porque a delegacia, ah, porque isso. Escute isso aqui. Em agenda oficial, na terça-feira passada, a governadora Raquel Lira e o ministro dos Transportes, Renan Filho, consolidaram avanços para a infraestrutura viária de Pernambuco. Escutou? Escutou? Pois é, né? Então eu acredito que o pessoal que está aí atirando pedra nela, em Kekel, né? Vai mostrar mais serviço, vai entregar obra, vai dizer o quanto está gastando pela cidade, né? Porque você vê, né? Tá aí a festa do carnaval, a festa do agente secreto, mas existe aquela coisa de é preciso trabalhar pelo Estado, tá? Que carnaval são 3 dias, mas o que o Estado precisa é o ano inteiro, 360 dias, porque parece que 5 é só de carnaval. Então, escutou, né, a manchete. O principal anúncio foi a abertura iminente da licitação para a construção do viaduto da Vitarella na BR-101. Você já foi para aquele lado de lá? Para ir para o Cabo, você tem que passar pela Vitarella. Eu até brinco assim, né? Pela Vitalera. Então, agora, vamos ver que o viaduto da Vitarella vai se tornar realidade. Porque pense num trechinho difícil. É quando você pega a BR-101, depois do parque ali de Jaboatão, debaixo do viaduto, na BR-101, e você tem que fazer aquele contorno todo para passar pela Vitarella. Agora, quem está mais com pressa, né, e pega ali direto e já desce, né, já sai, parece que boa viagem, alguma coisa do tipo assim. E tanto é que tem os ônibus de Porto de Galinhas, que tem o 191 e o 195. O 195 é mais caro, mas também corta caminho e chega mais depressa lá em Porto. E o 191 vai ter que passar pela Vitarella. Então a Vitarella, gente, é um trecho que é uma dor de cabeça. A gente dá graças a Deus quando não está com muito carro. Porque ali, BR-101, tem os ônibus,
tem caminhões, porque ali é um centro de empresas, de fábricas, tem a Vitarella, tem BASF, tem um monte de empresas por ali. Então tem que ter o caminhão ali, não adianta. Ah, se fosse aqui no Recife, a gente pega, bota o caminhão para sair por trás e para entrar pelo lado. Mas não tem como. Né? Ali é um centro comercial, um centro de fábricas, de indústrias, ali de Jaboatão. E a obra é considerada prioritária para destravar o fluxo de veículos e o escoamento de cargas em um dos pontos mais críticos da região metropolitana do Recife. O encontro da gestora estadual com o ministro, que está de saída do governo, ocorreu um dia após o prefeito do Recife, João Campos, também publicar o registro de uma visita do ministro. Mas aí é aquela história, né? O que foi que o ministro deixou para Recife? Isso é que a gente quer saber. Tá? De repente, né? Pode ser que esteja aqui na matéria e a gente não viu ainda, né? Rapaz, cuidado com as arapongagens, viu? A parceria com o governo federal tem sido fundamental para tirar esses projetos do papel, destacou Raquel Lira, enfatizando que as intervenções visam não apenas a mobilidade, mas a segurança viária em todo o estado. Ela até, inclusive, né, defendeu muito aí o tal do Arco Metropolitano, também outra obra viária, que a gente vê assim, né, que Pernambuco meio que parou no tempo em relação ao transporte viário, ou seja, nas estradas. Mas duplicou a BR-232. Mas foi tão tardio isso. Aí é quando a gente pergunta assim, né? Puxa, o PSB teve tanto tempo no poder, o PT também teve no poder, Lula também, né? Já está no terceiro mandato, mas e aí? Agora sobe para Paraíba para tu ver como é que é a BR-101. Gente, pelo amor de Deus, é uma coisa que nem dá sono. De tão bom que é. Aí tem aqui, né? Na questão do viaduto da Vitarella, exatamente o que foi falado aí foi o que eu acabei de dizer, porque eu conheço aquela área ali. Para você descer para o Cabo, para Ipojuca, quer ir para 232, não, porque apareceu aqui 232. Quer ir para Porto de Galinhas, quer ir para Ipojuca, quer descer para Tamandaré, para outros lugares, você tem que passar pela BR-101. Então diz aqui, né, que tem a questão da BR-232, né, a duplicação, o trecho entre São Caetano e Belo Jardim, com investimento total de 300 milhões de reais. 200 milhões vem do governo de Pernambuco e 100 milhões do governo federal. Travessia de Toritama, BR-104, também foi firmado um convênio que exatamente vai beneficiar o polo de confecções e o transporte interestadual. O Arco Metropolitano, como eu tinha falado, a BR-423, a duplicação, né? Também o Ministério dos Transportes estabeleceu como meta a publicação de edital para o trecho entre Lajedo e Garanhuns. BR-110, pavimentação. Seguem em andamento as obras nos 102 quilômetros que ligam Petrolândia, Ibimirim e Inajá, lá no Sertão. Em continuidade à sua agenda em Brasília, a governadora acompanhou nesta quarta-feira o lançamento do Pacto Nacional Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio no Palácio do Planalto. A solenidade reuniu membros dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e teve o objetivo de firmar um compromisso de combate à violência letal contra as mulheres. Na ocasião, também foi anunciado o lançamento da plataforma Todos por Todas, e também que vai compilar dados sobre o pacto, além de divulgar as ações executadas por meio dele, canais de denúncias e políticas públicas voltadas à proteção desse público. Tudo isso aliado ao estímulo ao engajamento da sociedade civil, empresas, poder público e iniciativas. Pois é, né? Tá vendo que é aquela história assim? Você não tem que ficar focado nas palavras negativas, não. Vá-se embora, madame. Vá correr atrás das coisas para Pernambuco. A senhora foi eleita para isso. Não é para se preocupar, não, com quem está ali falando alguma coisa, ou seja lá o que for, nada disso. Vá-se embora, vá fazer as coisas. Eu acho bonito quando minha avó dizia, meu filho, vá-se embora, tenha medo não. Minha avó dizia isso. E até hoje eu tenho isso no meu coração. E tem uma coisa aqui que, infelizmente, é algo que a gente já esperava.
Daqui a pouquinho a gente dá uma girada aí nas outras manchetes da cidade, mas tem uma coisa aqui que eu já esperava que podia acontecer. Deixa eu dar um zoom na tela que fica ótimo para minha leitura. E diz aqui, né, que a praia de Del Chifre, aquela, né, que teve lá o menino, depois teve outro e assim vai, né, tá tendo muito ataque de tubarão. E como eu disse para vocês, quando saiu a notícia do menino, que eu não posso invadir a casa do tubarão. A praia, o mar, é a casa do tubarão. Então ninguém invente uma loucura de dizer assim, ah, é porque a gente vai ter que fazer agora, pegar os tubarões, monitorar, botar um chip e botar eles para bem longe do povo. Olha que tem louco para inventar uma coisa dessa. A praia é a casa do tubarão. Como eu tinha falado da outra vez e vou repetir aqui de novo. As pedras são o limite entre você e o tubarão. Porque não existe só tubarão, existem outras espécies dali da natureza marítima. Gostou do termo? Pois é. É a mesma coisa do tipo, você pegar uma lagartixa e dizer assim, ah não, sai, tira essa lagartixa daqui, mata essa lagartixa. Mas na verdade a lagartixa, ela tem uma função social na cadeia alimentar. Gostou de escutar isso? Pois é. Então, eu digo para você assim, a gente não tem direito nenhum de mexer na casa do tubarão. É preciso que quem vá para a praia entenda que existe o seu espaço e o espaço do tubarão. Pronto. Vamos para a notícia, não é engraçado? Eu comento e depois leio. Olha que loucura. É assim mesmo, não é coisa de doido. Tá todo mundo louco? Opa, para no que eu quero descer. A praia de Del Chifre, ela pode ter acesso ao banho de mar temporariamente interditado, após recomendação em análise feita pelo Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões. A possibilidade está sendo discutida com base em critérios técnicos e científicos. Exatamente, é como eu costumo dizer. O povo só fecha a porta da sua casa depois que o pessoal entra e faz a festa. Dona Maura, minha amiga, minha pareia, né? Olha o resultado, né? Depois de Dona Maura inventaram de organizar Porto de Galinhas. Aí agora, depois que o menino sofre um ataque de tubarão, aí vamos tomar cuidado, vamos tirar o povo da praia. É isso que está dando para entender aqui, tá? Mas de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha também, né? Afinal de contas, Fernando de Noronha faz parte de Pernambuco, o CEMIT está criando uma nota técnica que irá embasar a recomendação de um eventual fechamento temporário da praia. Lembrei de Dona Cocó, né? Ai, fecha tudo, para tudo, fica em casa, depois a gente vê. Como se vai resolver alguma coisa isso aqui. Não adianta, se não tiver monitoramento, se não tiver, né, essa coisa de trabalho de conscientização, vai ter sempre o povo que vai para a praia, nem que seja de noite. Tem louco para tudo. Então, diz aqui, né, esse documento, ele reúne contribuições de especialistas de várias áreas e considera aspectos oceanográficos da região, padrões ecológicos das espécies de tubarões associadas com os incidentes que aconteceram na região metropolitana e os impactos, como a qualidade da água. A construção da nota acontece de forma participativa, com o envolvimento de representantes da comunidade local. A minuta será apresentada na primeira reunião ordinária do CEMIT, marcada para o dia 26 de fevereiro, bem depois do Carnaval, e após a apresentação, os membros do colegiado deverão votar pela aprovação ou não do documento. E depois vai seguir os trâmites legais para análise dos órgãos competentes. Então, o que é que acontece aqui? Atualmente, não há definição sobre como uma eventual interdição seria colocada em prática. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, esse debate só ocorrerá caso a recomendação do CEMIT seja acatado pelas instâncias responsáveis. Desde 1992, Pernambuco contabiliza 82 incidentes com tubarão, sendo a maioria no Grande Recife.
Inclusive, né, Piedade tem lá aquela parte da igrejinha, né, que o pessoal fala, fizeram até vídeo, fizeram galhofa, fizeram tudo. Mas, exatamente, né, está se falando aqui no risco específico da Praia de Del Chifre, a ausência de barreiras recifais e a presença do mar aberto aumentam o risco de aproximação dos animais marinhos em áreas rasas. E exatamente também tornando o banho de mar considerado em alto risco. É o que eu disse para você. A pedra é o limite entre você e o tubarão. E pelo que está se explicando aqui, Del Chifre não tem essas pedras. Del Chifre é uma coisa livre. Então, realmente, assim, é algo que fica, né, vamos dizer assim, uma palavrinha que eu vi um tempo, né? A melindrosa, é uma área melindrosa. Então, pode acontecer que um tubarão passe com facilidade ali. Não tem condições de você dizer assim, ah não, mas vamos dar um jeito aqui, vamos encher de pedra aqui agora, porque o tubarão não pode passar. Não vou deixar tomar meu banho de praia por causa do tubarão, não. Mas aqui também existe uma coisa. Né? Até também se falou aqui, né, da praia lá de Piedade, que eu estava falando agora. E atualmente a única proibição formal de banho de mar por decreto acontece no trecho de 2,2 km da Praia de Piedade, conforme decreto municipal 79 de 2021. Então aqui, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, a Praia de Del Chifre, ela faz parte de uma forma permanente de ações educativas e preventivas desenvolvidas pelo Estado para reduzir os incidentes com os tubarões. Entre as medidas em curso estão atividades presenciais com participação do Grupamento de Bombeiros Marítimo, incluindo orientações diretas aos banhistas, ações educativas e atividades lúdicas. Ou seja, quanto mais se fala, mais o pessoal desafia o perigo. Deu para entender? Pois é, quanto mais se orienta, quanto mais se fala, mais o pessoal gosta de perigo. Isso é fato, tá? A gente tem que ser bem realista em relação a isso. Por quê? Se você obedece os limites da praia, não vai acontecer nada. Então, infelizmente, né, Del Chifre é desprovida de pedras e tem esse problema que agora, né, depois de tantos casos, vai ter que ser analisada uma solução. Porque senão, imagine, né? A praia vai ter umas fitas de isolamento, né? E dizer assim, não pode passar aqui. Se passar aqui vai ser bonito, vai pagar a multa. Respira fundo, aguenta coração, porque eu vou dizer para você. Hoje, a gente está vendo, né? Uma coisa que os jovens, principalmente os jovens, eles gostam de viver desafio. E tem sempre alguém para dizer assim, vai fulano, tu não é homem não, vai-te embora meu irmão, vai lá, vai, mergulha. Ainda bem que o tubarão não vai para Ponte Preta, que tem os adolescentes, os jovens que gostam de se jogar lá, né, de navegar naquelas águas, né, lindas, maravilhosas, cristalinas. A gente já sabe que é a Ponte Preta, que quando passa, lá vem aquele aroma de cloriformes fecais. Eita, rapaz, lembrei agora do meu amigo Abimael. Ai, meu Deus. Você falar um negócio de uma forma poética, só eu mesmo para fazer isso. Então, pelo que eu estou vendo, né, esse documento vai ser aprovado e vou dizer para vocês, a praia vai ter que ficar fechada para balanço, porque não vai ter mais condição, né, de receber as pessoas do jeito que está. Então, deixa-me agora arrastar meu monitor. Que é meu monitor, quanto mais perto de mim, melhor. Olha, minha gente, pelo amor de Deus. Eu achei interessante aqui, né, que o Carnaval do Recife vai ter um espaço lá voltado para as pessoas que irão passar mal, só que de uma forma diferenciada. Eu achei interessante. Eu, às vezes que eu faço eventos, né, não é todo o evento que eu trabalho, não é qualquer coisa que eu faço, mas por conta de coisas que eu já passei, já vivi, né, eu peguei a Cocó no Carnaval de 2020, então assim, isso me deixou naquela coisa de, não, eu não quero saber de trabalhar em Carnaval. Carnaval eu quero estar na minha casa. Eu quero estar descansando, eu quero estar fazendo alguma coisa que não
me remeta a isso. Mas eu achei interessante. Vai ser lá no Recife Antigo que vai ter esse espaço, que vai ser exatamente para as pessoas que estiverem passando mal. Só que, tipo, vamos dizer assim, não vai ser aquela coisa do tipo, ei, bombeiro, ele tá passando mal, vem aí, olha que ele toma remédio, que ele toma isso, toma aquilo. Lá vai ter, inclusive, um atendimento diferenciado para as pessoas que estejam ali com crise de ansiedade. Eu gosto muito de atender pessoas que estão com crise de ansiedade, porque, sabe aquela coisa assim, a pessoa só precisa de uma conversa, nada além disso. As pessoas, às vezes, né, têm mania de dizer assim, ah, mas fulano precisa de remédio, fulano ele tem que tomar o sei lá o que dele. Não precisa. Somente basta ter um diálogo, ter aquele tempinho ali para poder conversar, para poder fazer alguma coisa e você vê resultado. Eu tenho experiência nisso, né? Eu digo ao povo assim, eu gosto muito de atender pessoas que estejam nessa situação de crise de ansiedade. Eu gosto demais. Para mim é tudo. Tá? E também aqui, o Carnaval 2026 terá mais câmeras, escalas extras de policiais e outras coisas, viu? Pois é, se você tá pensando, meu amor, que você vai pro Carnaval e você vai fazer alguma coisa errada, só vou te dar o alerta, tá? Depois não diga que eu não avisei, que a polícia também não avisou. Viu? Rapaz, olha só, o que é que vai ter no Carnaval do Recife? Folião do Recife terá aplicativo para acompanhar a agenda dos eventos. A partir da criação dessa agenda, o Folião pode compartilhar suas preferências pelo WhatsApp e as redes sociais. O governo de Pernambuco anuncia 87% no investimento em relação a 2025. E ônibus expressos levam até os polos de animação, com pagamento até por Pix e cartões. O governo também anuncia 87% de investimentos, né? Isso aqui a gente já leu. E a Prefeitura do Recife anuncia o pit stop de acolhimento para os foliões em mal-estar. Tem uma coisa aqui, gente, que já está voltando de novo e vou dizer assim para você, é algo que me preocupa muito. Bombeiro, né? Bombeiro tem isso. Eu acho que eu sou o segundo bombeiro igual ao nosso saudoso, falecido Rai Lira, né? Eu ia dizer Raquel Lira, meu Deus do céu, Raquel Lira na cabeça, misericórdia. Sai da cabeça do cara, meu irmão. E todo santo dia agora tem que ter incêndio de novo. Só essa semana eu não notifiquei, não falei aqui sobre isso, mas aqui está na manchete: incêndio no edifício Pirapama assusta moradores do centro do Recife. Aí assim, né? O edifício Pirapama, pelo que eu entendo, ele é um daqueles bem antigos. E aí eu pergunto assim, como está a manutenção desses prédios antigos? E hoje tem gente que usa micro-ondas, tem gente que usa forno elétrico, o airfry, né? A airfry, né? Tem tanta coisa ligada dentro de casa. Até, por exemplo, né, o micro-ondas, a geladeira, o airfry, né, todos eles têm que ter uma tomada específica. Não é de qualquer jeito. E também não se usa adaptadores. Então, eu acredito, né, eu quero entender que esses incêndios acontecem por conta dessas displicências. Então, às vezes, tem que ter alguém, né, para falar na televisão, alguém que chame a atenção do público para dizer, olha, isso aqui é assim, assim, assado. Porque se não for pela televisão, o pessoal não vai entender nada. Eu quero crer, pelo que eu estou observando, eu tenho um problema seríssimo que eu cresci assistindo Scooby-Doo, então a gente já sabe assim algumas coisas, já deduz algumas coisas. E eu tinha falado para vocês, né? Deixa eu ver a hora aqui para você não se perder no tempo, que rapaz, porque esse homem fala que só a misericórdia. 7 horas e 32 minutos. E vou dizer para você
E ontem, né? Ontem foi quarta, hoje é quinta. Na terça-feira teve aquele BO todo lá na Câmara dos Vereadores. E olha só que Olinda está analisando 4 pedidos de impeachment contra a prefeita Milera. Eu digo até brincando assim, né? Milera Vitarella. Pois é, rapaz. Segundo o presidente da casa, o vereador Saulo Holanda, as propostas foram encaminhadas para análise da Procuradoria da Casa Bernardo Vieira de Mello e apenas após o parecer é que serão enviadas ao plenário. Inicialmente, a expectativa era a admissibilidade dos projetos, dos pedidos, aliás, que fossem votados na sessão desta quinta-feira. Aí o presidente da casa disse assim, né? Mandei para a Procuradoria analisar se os pedidos de impeachment têm fundamento ou não. A Procuradoria ficou de encaminhar o parecer para mim. E aí vamos pautar. Não vou deixar de votar. Se o parecer voltar hoje, quarta-feira, no caso ontem, coloco para votação na quinta-feira. Se não, só na próxima semana. Todos os pedidos de impeachment foram protocolados pelo advogado e ex-candidato à prefeitura de Olinda, Antônio Campos. Antônio Campos, para quem não sabe, é o irmão do nosso saudoso governador Eduardo Campos. Então, ele sempre não consegue a vaga de prefeito, não se elege, mas ele fica no pé. Então, entre as motivações citadas para o afastamento da prefeita estão a suposta apresentação de uma prestação de contas falsificada, fictícia, do Carnaval de 2025, o que poderia configurar falsidade documental e ideológica, além de uma inadimplência estimada em cerca de 65% junto a fornecedores. Também é mencionado a ausência de resposta a requerimentos de informação, formalmente protocolados por vereadores da Câmara, interpretados como descumprimento de obrigações institucionais. Outro ponto levantado é o pagamento seletivo de fornecedores, com possível quebra da ordem cronológica dos empenhos. Há ainda também a denúncia de problemas na coleta de lixo, com acusações de irregularidades e falta de transparência nos contratos e aditivos do serviço, quadro que teria contribuído para o acúmulo de resíduos na cidade. E quais são os critérios para que o impeachment ele entre em pauta e vamos ver depois o resultado da novela de Olinda. Para a discussão da matéria acontecer, o quórum mínimo necessário é de 9 vereadores, sendo necessário a maioria de 5 vereadores para aprovação ou rejeição da viabilidade do pedido de impedimento da prefeita. Para Saulo, mesmo se o parecer do órgão for de acordo com a colocação dos pedidos, a admissibilidade não deve ser aprovada no plenário da Casa. Aí ele diz: acredito que os amigos vereadores não vão votar a favor, porque ele, Antônio Campos, vem o tempo todo colocando esses pedidos de impeachment. É a mesma coisa o tempo todo e sem muito fundamento. Eu tenho que botar para votação, mas pela conversa que eu tive com os amigos, não aprova isso não. Pois é, né? E daí o titio de Johnny diz assim, né? Ele também entrou com uma queixa-crime contra o presidente da Câmara por crime de responsabilidade. Ele agora quer que eu responda por improbidade administrativa, de que como faço pedidos de informações à prefeitura e a prefeitura não me responde. É uma pessoa que não aceitou a derrota, diz o presidente da casa. Imagine você. Você está com uma pessoa calo no seu pé, pedindo para que aconteça alguma coisa para ela te deixar em paz, né? Pode um negócio desse? Pelo amor de Deus. E aí o que é que diz a prefeita? Em nota, a prefeita Mirella Almeida afirmou que encara com serenidade a responsabilidade e os pedidos apresentados, mas lamenta profundamente que um instrumento constitucional tão relevante esteja sendo utilizado de forma politiqueira. Ainda
ela diz aqui: o autor das iniciativas já teve reiteradas pretensões rejeitadas pelo Poder Judiciário em ações movidas contra a Prefeitura. Em todas elas, Mirella obteve decisões favoráveis, nunca tendo sofrido derrota judicial relacionada às acusações levantadas por esse mesmo cidadão. Pois é, né? Tem gente para tudo nessa terra. Isso é fato. Tem gente que está pronta para, como se diz, né? Não governa, não colabora, não faz nada. E existe uma disputa em Olinda que eu acho tão engraçada, né? É o PT, Lupécio, o dono do shopping de Olinda e Antônio Campos. Então, o que é que acontece num negócio desse? Tem gente querendo tomar as coisas, tem gente que acha que pode fazer, tem gente que acha que é isso, tem gente que acha que é aquilo. E aí depois? Né? Pois é. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos da novela de Olinda, tá vendo? Milera, a Indefesa. Uma novela mexicana muito boa, que vai passar na Netflix e que a gente vai acompanhar aqui. Pois é. E vamos aí agora para fechar, né? Essas nossas manchetes de hoje. Vamos pro blog da Folha. Eita, Lele, olhe. Vamos pro BBB da política. O BBB da política é o seguinte. Não contem comigo para baixar a cabeça para nenhum ato autoritário. Quem disse isso? Foi quem? Como é, rapaz? Tem uma figurinha aqui, rapaz. Ah, não, é o reflexo aqui do microfone agora que eu vi. Quem foi que disse essa frase? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem foi que disse essa frase? Foi Johnny. Isso, foi Johnny. Johnny disse que não baixa a cabeça para ninguém. Se prepare. Meu filho, se Lula mandar, é aqui, viu? Digo nada não. Sileno Guedes, para quem não sabe, né? Sileno Guedes acho que se não me falha a memória, ele é presidente estadual do PSB, defende que a entrada de João Campos na disputa pelo governo do estado é irreversível. E o TSE está aí praticamente fechando o período de audiências públicas sobre as regras das eleições que vão acontecer lá em outubro. Só lembrando para você, tá? As eleições acontecerão, primeiro turno, em 4 de outubro, e se tiver segundo turno, será no dia 31 também de outubro. Essa aqui a gente já falou. Senadores pernambucanos integram o grupo de investimentos, aliás, que investiga o Banco Master no Senado. E por último, Augusto Coutinho assume liderança do Republicanos na Câmara Federal. Meu filho, as articulações, são as coisas que o pessoal está aí fazendo. E, gente, tem uma coisa boa aqui para a gente fechar o nosso noticiário local, é que as lojas americanas estão aí com vagas abertas para 320 pessoas. São vagas temporárias aqui em Pernambuco. Então, aproveite aí, tá? Específico só para Páscoa. Então você aproveita aí para dar aquela oportunizada. Olha que bonito. Que o caba fala aqui, meu Deus do céu, ó. Aproveite a oportunidade para ganhar um trocadinho aí, você que está precisando. E bom que ganha também um pouco mais de experiência. Isso é que é o bom, né? Porque o pessoal não pensa em fazer tipo assim, né? Eu queria trabalhar, mas não consigo um emprego fixo. Aproveite as oportunidades, viu? Aproveite as oportunidades. Não tem essa de ficar esperando que as coisas venham, não. Viu? Presta atenção nas coisas. E vamos aí agora pro noticiário nacional? Vamos? Pois é, rapaz. Agora deixa eu ver a hora aqui pra gente não se perder no tempo. Agora tem um relógio bem bonito aqui na minha cara, 7 horas e 42 minutos. Vamos agora aí dar uma olhada no Brasil e no mundo.
Confirmando a hora, 7h42. 7 horas e 42 minutos. Isso é, menino. Eu gosto quando tem essas notícias assim, né? Principalmente... e principalmente quando tem uma oportunidade, uma licença poética para a gente poder dar as nossas pitadinhas, né? Aí que o negócio fica bom, papai. Oh, beleza. Oh, bagaceira. Lembrei da velhinha lá do Maranhão. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu fico olhando assim, gente, e não gosto muito de focar, mas eu vou dizer para você, né? Diz aqui em uma das manchetes do Brasil que a defesa de Bolsonaro relata piora na saúde do ex-presidente e cobra laudo da Polícia Federal para que ele possa voltar para casa, né? Para que ele fique cumprindo aí a sua prisão em casa. Eu fico pensando se fosse ao contrário, o que é que aconteceria? Porque eu fico imaginando assim, gente, eu acho tanta coisa. Tem horas assim que eu digo, eu não quero falar porque eu sou muito chato no que eu falo e não sei, sabe? Eu sempre digo aos outros assim, não dê aos outros aquilo que você não quer. Não dê aos outros aquilo que você não quer. Não, 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 não. Eu vejo muito nessa coisa do tipo, por mim, eu não quero nem saber. Por mim, oxe, o problema é dele. Quem mandou ser ruim? Quem mandou não sei o quê? Às vezes tem certas coisas que a gente já vai entrando como se diz assim, né? Vou usar a linguagem de hoje, na vibe das coisas, e eu não sei até onde vai a maldade do ser humano. Sou sincero em dizer. Criticaram o Nicolas porque fez aquela caminhada, criticam não sei quem porque fazem alguma coisa, porque postou em rede social, porque Antônia Fontinelli, porque Mara. Mara tá no hospital por causa de um vídeo que ela fez. Falando de política. Eu acho engraçado, né? Eu vou sempre dizer isso. Eu costumo sempre pensar na recíproca. Sabe o que se fala recíproca? A recíproca é verdadeira? Pois é. Não dê ao outro aquilo que você não quer. Não dê ao outro aquilo que você não deseja. E eu vejo assim nas redes sociais, comentário, postagem. Tá vendo? Olha só, ele tá pagando por tudo que ele fez. Pelas 700 mil pessoas, que não sei o que isso, que aquilo. Ele gozou com a cara do povo, ele tirou onda com a cara do povo, dizendo que era uma gripezinha. Meu Deus do céu. Aí eu digo, me perdoe. Vá crescer, vá viver. Quer ocupar o tempo? Vai ser voluntário num projeto social. Quer ocupar o tempo? Vai tirar a poeira, o sujo da tua casa, ao invés de estar usando rede social para estar desejando mal ao outro. Isso é Bolsonaro e seja lá quem for. Eu não tenho necessidade de estar comprando briga de ninguém, mas é uma coisa que eu vejo. Eu não vou colocar nas minhas redes sociais pessoais algo que venha ferir o outro. Às vezes tem gente que tem raiva porque eu coloco pegadinha, coloco coisa de humor na minha rede social. Porque qual é a necessidade que eu tenho de estar colocando aqui? Eu acho é pouco. Tá vendo? Eu desejo que ele se acabe. Pra quê? Pelo amor de Deus. Isso é uma tremenda falta de respeito. E tem até aqui, né? Outra manchete, inclusive aqui também do Diário, que diz aqui, né? Renan Calheiros se reunirá com Galípolo hoje para tratar sobre Banco Master. Lula é desaprovado por 51%
e é aprovado por 46% das pessoas, aponta a pesquisa Meio Ideia. Inclusive, eu vou dizer assim para você que eu não sou a favor dessas coisinhas de pesquisa. Eu sou totalmente contra a tal da pesquisa. Porque, do jeito que as coisas estão hoje, a pesquisa, ela influencia muito. Eu acho que é assim, as pessoas têm que seguir o rumo normal das coisas. Não é se basear em pesquisa. Ah, é porque a pesquisa está dizendo que fulano vai ganhar, que fulano vai perder. Em primeiro lugar, a pesquisa só foi ouvida, que agora a pesquisa mudou, né? Não sei se você sabe. As pesquisas eleitorais, pesquisa de qualquer coisa agora, são feitas pela internet. Então, eu, por exemplo, já respondi 3 pesquisas eleitorais. Chega no meu e-mail, né, e você quer participar da pesquisa, assim, assim, assado, e eu vou lá e participo, quando eu quero. Então, assim, a média de pessoas que são ouvidas é no mínimo 1.000 pessoas. Então já começa aí. Não serão 1.000 pessoas que vão determinar o destino de ninguém. Já começa aí. Então, eu mesmo sou um dos que sou totalmente contra esse negócio de pesquisa eleitoral. Pesquisa eleitoral não pode influenciar a minha opinião. Eu preciso saber quem são os candidatos. Eu preciso ver quem são os candidatos. A vida pregressa dos candidatos. E não vou me basear em pesquisa. Pesquisa não vai influenciar em nada. Pesquisa não leva a eleição para ninguém. Tá? E diz aqui, né? Emissão de passagens aéreas internacionais cresce 49% em 2026 para o Carnaval de Pernambuco, diz a Embratur. E Recife não tem mais voos diretos regulares para os Estados Unidos. Pois é, rapaz. Vai ter que ser pelas escalas. Quem diria, né? A CPMI do INSS avalia a condução coercitiva de Daniel Vaccaro, dono do Banco Master. E BRB decide vender carteira do Banco Master. Achei muito engraçado esse negócio do Banco Master. Muito engraçado. Vamos aqui agora para o internacional, né? Vamos ver aqui o que é que está acontecendo lá fora. 7h49, a gente ainda tem aqui para fechar os esportes. Guterres, secretário-geral da ONU, considera fim de acordo nuclear entre Estados Unidos e Rússia um momento sério para a paz. Relatório anual do HRW alerta sobre o crescimento mundial do autoritarismo nos países. Que bom! Ainda bem que vem uma coisa de fora, né? E ainda para dar mais credibilidade, para depois não inventarem que é loucura de Trump, né? Tá vindo de um outro órgão. Homem acusado de tentar tirar a vida de Donald Trump na Flórida é condenado à prisão perpétua. Rússia e China reforçam aliança estratégica e relações bilaterais. Eu falei para você, né? A China tem dinheiro e tem produto, né? Produto para vender, né? Isso. Vem aqui no centro da cidade para tu ver o que tem de loja do chinês, que não é brincadeira. Bill Gates, você lembra de Bill Gates? Quem é Bill Gates? Ele continua vivo, leve e solto, viu? Bill Gates é o dono da Microsoft. Inclusive, para fazer esse programa aqui, eu preciso de um computador da Microsoft. Preciso dos sistemas da Microsoft para poder fazer a nossa transmissão. Pois é, Bill Gates, sabe o que é que ele disse aqui? Sabe o que foi que ele disse aqui? Disse arrepender de cada minuto que passou com Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Pois é, né? Acho que deve ser igual aquela historinha lá de Trump com o... Rapaz, agora eu me esqueci o nome da criatura. Deixa pra lá. Depois dá o tilt na cabeça, o nome do homem volta. Elon Musk. Lembrei de perfume. Elon Musk. Você vê que rolou uma DR e eles estão afastados. Pois é, né? Eu tô olhando aqui para minha janelinha lateral e agora o tempo amansou, tá? Pois é, acho que a chuva foi só para dar aquela amansadinha. E por último, o Conselho da União Europeia aprova empréstimo de 90 bilhões de euros para a Ucrânia. Então aí são as manchetes do mundo, dos outros países. E agora vamos ver que hora é
para a gente ir para o esporte e também fazer a nossa reflexão e fechar a nossa edição de hoje. Agora são 7h52. Muito bem, vamos falar de Náutico Esporte Santa Cruz, falar de tudo que está acontecendo no mundo dos esportes. Isso, muito bem. Vamos começar por quem? Eita, rapaz, cadê? Pior que tinha um negocinho aqui que colocou essa semana, mas agora eu perdi tudo. Engraçado aqui, vamos aproveitar a deixa do carnaval e diz aqui, né? Eu achei engraçado, ó. Bonequeiros. Ai, meu Deus. Bonequeiros passam por avaliação médica antes da corrida dos bonecos gigantes de Olinda. Rapaz, era uma boa, né? Passar no Domingo Espetacular. Não, Domingo Espetacular não. No Esporte Espetacular, né? A corrida dos bonecos gigantes. Aí ia ver que quem tinha que ganhar essa corrida era o boneco de Wagner Moura, né? Pronto. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Decisão consegue liberação e partida contra o Santa Cruz terá público. Maguari e Retrô ficam no empate em Bonito, no jogo de ida da segunda fase do Pernambucano. No Náutico, o trio de reforços ganha respaldo de Hélio na titularidade do Náutico. Tô gostando da raça do Náutico, tá? Diz aqui, né? Santa Cruz, Renato, Matheus Regis e Robinho não enfrentam decisão. O Sport anuncia venda de Rafael de Jesus para o futebol da Armênia. Não é a dona Armênia da Rainha da Sucata não, tá? Não é aquela não, é outra Armênia, tá? A Armênia é um país para quem não sabe. Bem, agora vamos ver que hora é, por favor. Isso, para você não se perder no tempo. 7h54. Dá tempo da gente girar as últimas notícias. Pois é, o que é que tem de mais recente que está acontecendo na cidade, no Brasil e no mundo, né? Meu Deus do céu, olha quanta coisa. Ai, Jesus. Justiça Federal anula decisões da Operação Integration. Cada homem desse país tem uma missão a cumprir, diz o presidente Lula ao assinar o pacto contra a violência à mulher. E também diz aqui, né? Lei de licenciamento ambiental entra em vigor com ações no STF. Polícia conclui inquérito sobre... Eita, meu Deus, saiu a página. Deixa eu voltar para a página. Rapaz, quando tem essas piscadas aqui, eu tenho que ficar de olho para não perder o rumo, senão eu vou falar taxos igual a Ana Maria Braga. Meu Jesus. É assim mesmo, tá? É como se diz assim, né? Os sites, eu já falei para vocês que eles ficam atualizando a todo momento. Então pode apagar, sair a notícia. Cadê aqui? Onde é que estava? Isso aqui. Pronto, cheguei. Lei de licenciamento ambiental entra em vigor com ações no STF. E, por último, a polícia conclui inquérito sobre o cão orelha e pede internação de adolescentes. Então essas aí são as últimas notícias desta quinta-feira. E agora, 7h56, vamos pensar um pouco, né? Hoje eu quero pensar um pouquinho com você sobre quem somos nós. Existe uma coisa que se fala muito sobre a questão da maldição hereditária. Você já ouviu falar nisso? Eu digo assim que eu sou totalmente contra isso, porque a gente não pode viver de passado, principalmente passado ruim. Eu digo que hoje a nostalgia
É algo que faz muito bem para o nosso coração. Mas o que é nostalgia, Paulo? Para eu poder entender que danada é isso de nostalgia. Eu, por exemplo, eu paro para assistir uma novela antiga, eu paro para ouvir música antiga, eu paro para assistir séries antigas. A grande maioria são as coisas que eram do tempo que eu era criança, do tempo da minha adolescência, né? 80 e 90. E eu sou sincero em dizer para vocês que quando eu começo a assistir, cai aquela lágrima. Pois é, por quê? Cai a lágrima pelo seguinte, eu começo a lembrar de coisas boas que aconteceram. Eu não vou lembrar das coisas ruins, eu vou lembrar das coisas que, por exemplo, toda semana, eu tinha o privilégio de ver meu avô indo para o mercado, trazendo um monte de coisa, me babando com o neto. E eu digo assim, eu só tenho uma lembrança positiva sobre essas coisas. As lembranças negativas, eu prefiro colocá-las em um lugar em que elas estejam isoladas. Então, por que eu estou falando para você o quanto que é bom a gente poder ter esse privilégio de relembrar, de reviver coisas boas? Isso faz bem para a nossa cabeça, isso faz bem para o nosso coração. Em novembro, eu tive um encontro com uma pessoa muito especial na minha vida, que foi quem me trouxe para o rádio, para a comunicação, e ela inventou de fazer o aniversário dela revivendo as coisas dos anos 90, dos anos 80. E ali, sabe aquela coisa? Subiu aquele poço de alegria quando eu pude rever como é que ela estava, a turma que a gente tinha, pessoas que eu nem lembrava mais, né? Aí dizia assim, é fulano, é cicrano, eu lembro dele, é fulano. Nossa, tá grande, tá velho, né? Mas aquela festa, ela me serviu para entender o quanto que é bom a gente reviver aquilo que a gente já teve na nossa vida. E às vezes você pode dizer assim, mas não volta mais. Volta se você quiser. Graças a Deus pela internet, porque hoje eu posso assistir Silvio Santos na Porta da Esperança, eu posso assistir a novela do Seu Nonô, assistir 2 vezes, eu posso ver um seriado que eu gosto muito, que é Voyagers, A Gata e o Rato, estou aprendendo a gostar de As Panteras, e assim vai. As pessoas podem chegar e dizer assim para você, mas rapaz, tu só gosta de coisa velha. Não, eu prefiro a Anitta. Eu prefiro as coisas velhas. Eu prefiro o que é antigo. O que é antigo que sempre será bom. Não é o que foi bom, ele sempre será bom. Então, que você hoje possa colocar aí na sua agenda, você, se é assim, que tipo é do meu time que não curte carnaval, aproveita, vai maratonar série, vai assistir série antiga, vai ver novela antiga, vai ver o que você quiser. Aproveite enquanto a gente ainda pode fazer isso. Porque vai chegar um tempo que não vamos ter mais tempo, não vamos ter mais a inteligência para poder discernir tudo aquilo. Então, que você hoje siga essa dica. Reviva as coisas boas da sua vida. Porque elas não matam, não arrancam pedaços. Elas vão fazer muito bem para a sua alma. Vão fazer muito bem para o seu coração. Porque fazem muito bem para o meu. Não esquece, tá? 8 horas e 1 minutinho. Estou indo embora. Obrigado por mais um dia. Missão cumprida. E só tenho a desejar que o seu dia seja maravilhoso. De preferência aqui, nas mãos do Papai do Céu. Porque aí ele sabe tudo de você. Ele te conhece muito bem. E ele sabe o que é que você está pensando agora. Que amanhã seja mais um dia que nós estejamos aqui na permissão do Papai do Céu. Você sabe, né? Se ele não permitir, é porque eu fui descansar. Meu cheiro grande no seu coração e a gente se fala amanhã.